Boa tarde a todos. Então, eu sou a irmã Anne-Claire e a gente vai continuar com uma nova formação essa semana. Essa semana a gente vai falar sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, um documento que ele escreveu em março de 2018 sobre a chamada santidade no mundo atual. Então, a formação vai ser em 4 partes, igual a gente sempre faz, para transmitir, dar para vocês os pontos do Papa Francisco e como isso pode nos falar hoje na nossa realidade. Para quem já leu o documento, pode ser um lembrete, uma recordação, e espero que para quem nunca leu ainda, talvez pode dar vontade de ler depois para aprofundar, porque em 10 minutos não dá para ir muito profundo, não. Primeiro, para começar, para vocês não ficarem decepcionados, já vou deixar avisado que a pessoa que vai fazer a formação não é um profissional da santidade, não. Mas o documento ele fala sobre a chamada à santidade. Então, é um caminho. Então, já fico mais à vontade. Então, é um caminho. O Papa ele fala na sua introdução assim: não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade com muitas definições ou com análises. O meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser santo e irrepreensível na sua presença, no amor. Então, o Senhor escolheu cada um de nós. Isso é um motivo de alegria. O título dessa exortação é Alegrai-vos e exultai. Então, vamos lá com coragem. Hoje, nessa primeira parte da formação, a gente vai falar da primeira parte do documento sobre essa chamada à santidade, justamente. Como primeiro ponto, o Papa coloca que a santidade não é uma coisa longe, é uma coisa que podemos ver perto de nós, em nossa história pessoal, a história do nosso povo, ao nosso redor. Ele fala assim: eu gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. A gente poderia falar hoje no pessoal medical que trabalha duro, nos comércios necessários, indispensáveis, que arriscam a vida para continuar a sustentar o povo. Então, isso tudo, a santidade do povo, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia. O Papa fala: aqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Eu achei muito linda essa definição da santidade, um reflexo do amor da presença de Deus. E talvez é bem mais simples do que a gente imagina que seja. Então eu queria deixar perguntas para vocês através desse documento do Papa. E a primeira pergunta é assim: como eu posso ser reflexo da presença de Deus no meu dia a dia? Um segundo ponto é que o Senhor me chama e me chama pessoalmente. No número 10 do documento a gente pode ver assim: o que quero recordar com essa exortação é sobretudo a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, a chamada que dirige também a ti. Eu achei interessante porque em português, na língua portuguesa, tem uma diferença entre o chamado e a chamada. O chamado é a vocação e a chamada pode ser uma ligação, mas aqui é uma solicitação, um pedido. Então, a chamada à santidade é um pedido, uma solicitação que o Senhor nos faz. E às vezes a gente pode ser desanimado porque temos uma ideia da santidade que nos parece impossível, muito surreal, assim, surrealista, um ideal inatingível. E por quê? Talvez porque a gente tem um modelo antigo, longe da nossa realidade, assim. Eu queria mostrar esse ícone de santos que vocês estão vendo aí. Eles parecem muito sérios, parecem, talvez nem dá para ver que eles estão sorrindo assim, tudo direitinho, perfeito assim. Então, primeiro,
não é verdade, porque o santo é um pecador também, mas talvez é o pecador que entendeu primeiro que quando caiu, ele pôde levantar de novo, ele mergulhou no amor, na misericórdia de Deus. Então esses santos também caíram, são pecadores, mas eles mergulharam na misericórdia de Deus. E também outra coisa importante é que é cada um por seu caminho, cada um vai chegar do jeito dele. E o Papa fala, temos um caminho único e específico que o Senhor preparou para nós. Então esses santos, eles são testemunhas para nos encorajar, para nos mostrar o caminho, mas não é para copiar, para imitar e para desanimar. Então a importância de encontrar e discernir meu próprio caminho. Isso é outro ponto que o Papa nos convida a trazer à luz, a descobrir o melhor que você tem em você, o melhor que eu tenho em mim, para poder dar esse melhor. O que é esse tesouro que está em mim? Então, deixar Deus me revelar isso. Em Jeremias 1, versículo 5, antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísse do seio de tua mãe, eu te consagrei. Então, talvez uma segunda pergunta que eu queria deixar para vocês hoje é essa: qual é o tesouro que você tem em você? Qual é esse tesouro, esse melhor que eu tenho em mim, que eu tenho que descobrir para doar? E para equilibrar, assim, eu mostrei essa foto, esse ícone dos santos, assim. Eu queria mostrar uma foto do dia a dia, assim, porque é aí que o Senhor nos chama à santidade. E eu pensei nessa foto. Para quem nos segue nas redes sociais, foi depois da Vigília Pascal, aqui na comunidade do Caminho Novo, em Divinópolis, a gente tirou essa foto. Por que eu estou mostrando ela? Não é para falar com orgulho, somos santos, nada a ver, somos todos pecadores. Mas aqui são homens, mulheres que estão, como cada um de nós, cada um de vocês, tentando seguir a Cristo. E tem casais, tem padre, frere, tem jovens, adolescentes. E cada um encontrou nesse dia, naquele dia, o seu dom, o tesouro que tinha nele, para doar, para fazer linda essa festa, essa vigília, seja pela música, pelo canto, pela palavra, pela parte técnica, pela decoração, pela preparação, pela organização, tudo isso é pela graça. Então cada um encontrou o seu tesouro. E você? Encontrar esse dom que eu tenho em mim para me colocar ao serviço com alegria. Então, uma outra ideia, talvez uma imagem falsa que a gente tem da santidade, isso é uma outra coisa que o Papa fala, que talvez é só para quem tem mais tempo para rezar, quem tem tempo de se afastar das suas ocupações, do dia a dia, e do barulho da rotina cotidiana, assim. Mas isso não é verdade, ao contrário. Jesus, ele não quer me encontrar uma vez por semana ou uma hora, 5 minutos por dia, no tempo que eu reservei por ele. Não, o que interessa a ele é meu dia a dia inteiro, meu dia a dia completo, tudo. E aí que ele quer me encontrar. E é aqui que ele me chama à santidade também. Então, viver meu dia a dia com amor, no amor e por amor. E isso, o Papa fala, são nos pequenos gestos do cotidiano, os pequenos gestos feitos com amor, que irão me fazer crescer nesse caminho de santidade. Aí eu queria falar de alguns exemplos, assim, pensei em Santa Teresinha, que falava, até para se abaixar e pegar um alfinete que está no chão, isso pode ser feito com amor. Um pequeno gesto do cotidiano, assim. Pensei também em Teilhard de Chardin, que é um padre jesuíta, teólogo, filósofo, e já é uma palavra mais assim, mas é muito interessante, porque nessa via da santidade ele fala assim: em virtude da criação e mais ainda da encarnação, nada é profano aqui embaixo para quem sabe ver. Pelo contrário, tudo é sagrado. Nada é profano aqui embaixo para quem sabe ver. Então Deus vai nos mostrar. Pelo contrário, tudo é sagrado. E ele fala: reconheça com a ajuda de Deus a conexão, mesmo física e natural,
que liga o trabalho de vocês à edificação do reino celeste. Então, também para nos mostrar quanto nosso trabalho do dia a dia, nossas pequenas coisas, pequenas tarefas, assim, têm um sentido e são ligados à edificação do reino celeste. E nesse documento, o Papa Francisco cita um cardeal do Vietnã, que passou um tempo na prisão, e aí ele estava com esse desejo de liberdade e tudo, e aí, mas ele escolheu viver o momento presente. E talvez é uma palavra para nós também, em nosso momento de confinamento, de quarentena, ficar em casa, claro, não tem nada a ver com estar na prisão, né? Mas talvez a gente tenha esse desejo de sair, de fugir e tal. E aí as palavras do cardeal nesse momento são muito interessantes. Ele fala assim: aproveito as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Aproveitar cada momento do seu dia a dia, cada pequeno gesto para tornar extraordinário o que é ordinário. Tornar extraordinário esse ordinário. Então, isso tudo é mais uma pergunta, uma terceira pergunta que o Papa nos deixa hoje. Quais são para mim esses pequenos gestos do dia a dia, do cotidiano, que eu posso fazer com amor, escolher de fazer com amor para crescer nesse caminho de santidade? E claro, com essa fé, essa certeza que Ele está do meu lado a cada momento, nos desafios, nas dificuldades, nos esforços, nas renúncias que isso vai necessitar, mas também nas alegrias, na fecundidade que vai brotar do meu sim e dessa atitude minha. E um último ponto que o Papa fala é de pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, claro, para nos ajudar, nos dar forças nessa caminhada, mas para nos mostrar o caminho, para nos conduzir. Eu lembro quando eu era mais nova, fiz um retiro de jovem, assim, e eu recebi uma pulseirinha, assim, que estava escrito WWJD, What Would Jesus Do? O que Jesus faria? E para mim foi muito importante guardar essa pulseirinha. Eu guardei vários anos, eu acho, depois desse retiro. E aí me ajudou muito nos momentos que eu estava estudando, ou na casa, ou tomando decisões para a minha vida futura, assim. What would Jesus do? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Realmente nos lembrar é isso, que toda a minha vida é uma missão. Toda a minha vida, isso é uma última palavra que eu queria deixar para vocês, é o número 24 do documento. Eu achei muito forte assim. O Papa fala: oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Deixa-te transformar, deixa-te renovar pelo Espírito para que isso seja possível. Oxalá consigas identificar a palavra de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Você já parou para pensar? É muito doido de imaginar. Deus quer falar ao mundo alguma coisa através de mim, através da minha vida. Então, isso é a última pergunta que eu quero deixar através do Papa para vocês hoje, essa tarde. Qual é a mensagem, a palavra de Jesus que Deus quer falar ao mundo através de mim, através da minha vida? Que o Senhor, o Espírito Santo, nos conduza, nos ilumine e que não tenhamos medo. Mais uma vez, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Claro, somos frágeis, somos humanos, a gente vai falar nessa caminhada, nessa formação das tentações também, mas é também a alegria dessa aventura. A nossa fragilidade humana vai encontrar a força da graça de Deus. E a graça dele é isso que nos basta. Amém.